Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazal quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo eu trago as operações que realizamos no pregão de hoje, 29/9/2022, penúltimo pregão do mês aí. E bora lá ver as operações realizadas no dia de hoje. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, curtam, compartilhem o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, que vai ajudar bastante. Comenta alguma coisa, estamos abertos, com a mente aberta a poder ouvir aí sugestões, dicas, né, orientações aí. Dizer que o intuito maior aqui é registrar as operações que faço, trazendo de forma transparente os resultados que obtenho dia a dia, mostrando a realidade de um trader iniciante, né? Que quem assistiu o vídeo de ontem sabe que é complicado, que mesmo depois de um ano aí com disciplina, esse mês tive 2 dias assim totalmente fora da curva, né, onde saí de operacional e me lasquei por causa disso. Mas enfim, faz parte do processo, mas esses erros que eu cometi por indisciplina, nunca mais vou cometer. É um compromisso que eu tenho que ter comigo e com todos, né? Porque a gente tem que ser disciplinado, como eu sempre falo, várias técnicas para se operar, vários operacionais, e todos, ou a grande maioria, são muito lucrativos. E muito mais importante que a técnica é a disciplina, né? Porque se você fizer com disciplina, limitando os seus traders, seus traders não, né, cacete? Seus trading, né? Trader, mais uma vez, como eu falo, é o operador. Mas se você limitar suas operações, proteger seu capital, a probabilidade nesse mercado garantias não temos, mas a probabilidade é que no longo prazo dê certo, né? Desde que, óbvio, seja uma estratégia validada. Da minha forma de ver, você precisa sempre buscar, quando ganhar, ganhar mais do que quando perde, ou seja, seu take, seu alvo tem que ser maior do que o seu stop, porque aí você, sendo assertivo 50% das vezes, você já vai ter um baita lucro. E se você for até menos assertivo, com esse risco-retorno maior, já fica mais favorável para o seu lado, né? Como tá na thumb aí, não tá bom, mas também não tá ruim, né? Hoje tomamos um stopzinho. O que cagou mesmo o mês foi as operações de ontem, que, puta, lá eu fiz cagada mesmo. Lá eu desculpa o termo, mas você cagou e sentou em cima ainda. Sai, puta que pariu, velho. Ontem foi punk. Ontem tive um desequilíbrio emocional ferrenho. Aversão à perda, né? E em ter devolvido para o mercado pelo excesso de trade. Eu entreguei o que eu tinha ganho mais um pouco, né? Então, levantar, sacudir, né, a poeira e vamos dar a volta por cima. Como eu estava falando, não tá bom, mas também não está ruim. Mente sã, capital são, né, protegido. Então, vamos lá, hoje fiz o que tinha que ser feito. Confesso que deu uma rateada, porque a última operação que fiz no índice, que foi a que deu o stop, né, poderia ter sido evitada, né? Mas eu já quis fazer eu usei duas formas para fazer as duas primeiras entradas, uma usando apenas indicação do setup, mais verificação de regiões aí, e a terceira eu já quis fazer com base no Renko que eu estou estudando, e deu stop. Por quê? Porque é ruim? Não, é bom. Se eu tivesse feito desde o começo do dia as operações com Renko, teria saído positivo. Mas eu usei um operacional para duas operações, e a terceira eu fiz com outro operacional. E é como eu sempre falo, você ficar pulando de galho em galho, uma hora você cai, porque todo operacional vai dar stop. Quando você pula de galho em galho, você pode ter a infelicidade, como eu tive, de sair das estatísticas, né, sair da probabilidade, pegar apenas a parte ruim, que é a parte do stop. Então, sem muita falação, vamos para a parte que interessa, que são as entradas, mas antes, apenas mais uma informação, né, que eu gosto de deixar aqui para quem, principalmente para quem está começando. Sou um trader iniciante, não sou profissional, sou um engenheiro mecânico, não vivo do mercado. Então o intuito aqui é compartilhar os meus estudos. E sim, espero poder ajudar, porque tem pessoas que acabam comentando, que se identificam com a gente. E a gente junto vai crescendo uma comunidade aí. E vamos chegar longe, se Deus quiser, porque eu creio e tenho fé nisso. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Portanto, cuidado, só coloque nesse mercado dinheiro que você possa
perder. Saiba que seu lucro será sempre proporcional aos riscos tomados e ao tamanho do seu capital. Na forma como eu vejo, para operar um mini índice, você tem que ter no mínimo, para ter uma margem tranquila de R$1.000 por contrato. E para o mini dólar, o ideal, da forma como eu vejo, seria de no mínimo uns 3.000 por contrato, para você trabalhar bem tranquilo mesmo, com uma margem bacana, dentro de um operacional onde você arrisque no máximo aí 10% dia, né? Dentro de um operacional validado, né? Que você tenha um retorno interessante aí. Se conselho fosse bom, seria vendido e não dado, então fica apenas uma dica. Cuidado e evite ao máximo operar sistemas e setups, né, que te dê reversões infinitas com martingale, ou preço médio infinito com martingale também, porque ele vai dar muito bom. Você sempre, na maioria das vezes, você vai ganhar, só que o risco que você assume é muito grande para o retorno que ele pode te trazer. Então tome muito cuidado. Se você não tiver dinheiro infinito, uma baita de uma margem, o dia que der ruim você quebra a sua conta. Tente operar sempre a favor da tendência, né? Espere uma confirmação da tendência, pois como os sábios e grandes traders já dizem, a tendência é sua amiga. E eu também acredito que nisso, né? E se a tendência é sua amiga, eu estou dizendo que o stop é seu anjo de guarda, seu anjo da guarda, né? Então, não opere sem stop, porque pode dar muito ruim. E evite operar contra a tendência, até que você tenha domínio de técnicas para isso. Hoje eu tentei fazer uma operação no dólar contra a tendência, né? E me dei mal. Mas faz parte, hoje bem mais tranquilo, com mente tranquila, pois o stop dentro do planejado, dentro do esperado. Se eu tivesse feito isso ontem, estaria positivo no mês ainda. E estou com um mês em negativo, porque em 2 dias desse mês que eu vacilei aí, eu coloquei o mês a perder. Mas vamos lá, né? Não adianta ficar também lamentando, o negócio é correr atrás do prejuízo. Então aqui Candle 5 dando um sinal de venda. Eu sempre aguardo, preciso aguardar o fechamento do candle. Nesse caso ele fechou vermelho, abaixo da mínima do dia de ontem, mas já brigando numa região do primeiro fundo de hoje. Então podia ser que desse uma enroscada. E na tela que eu observava do lado ali, eu via o Renko. Também tinha dado um pouco antes do ponto que fiz a entrada, ele tinha dado aí um sinal da entrada. Como que eu fiz hoje? Os 5 contratos que eu opero normalmente, porém, eu estou usando a ordem Yoko do Renko 12R, que é o que eu vou começar a operar a partir de segunda-feira. Porque ele vai dar algumas violinadas no 0 a 0, mas percebo que avançando 120 pontos ele já protege no 0 a 0. Primeiro alvo 200 pontos e depois que ele protege no 0 a 0, quando ele chegar em 175 pontos, ele já começa a manter o preço a 120 pontos aproximado do preço do mercado, né? Que são 2 boxes do Renko lá. Então tem um vídeo que eu coloquei ontem no meu canal, quem tiver interesse dar uma olhada. Vou ver se eu deixo na descrição também o link desse vídeo, que é uma explanação, uma satisfação para quem acompanha aí o nosso trabalho, né? Como eu vou começar a fazer a partir de segunda-feira. Fiz backtest, é interessante o resultado, só que como eu falei já nesses vídeos anteriores, né, o backtest você está trabalhando com o dinheiro lá do banco imobiliário, né, um dinheiro que não vale nada. Então você fica valente, você faz resultados exuberantes lá, né, porque você não está nem aí, você vai, entra, não titubeia, né, faz várias entradas. E quando vem para a conta real, você já fica receoso com regiões, você tenta avaliar melhor. E nessa daí que você se lasca, né? Então, vou diminuir a mão. Vou começar aí operando com 2 contratos no índice. Manter os 2 contratos que eu já estou operando no dólar. Né? No vídeo que eu vou deixar aí eu mostro como que eu configurei as ordens OCOS. Qualquer ideia de alvo stop. Eu dei uma mudadinha só no dólar lá. Quando eu pegar o primeiro alvo de 5 pontos, eu já protejo. Mesmo que tome uma violinada, se garante 5 pontos no bolso, né? E antes eu estava protegendo aí só com 8 pontos, mas eu vi que em dias de muita tendência é bom, mas em dias mais laterais você pode ficar no tô rico, tô pobre, né? Pega 5 pontos, toma 6, pega 5, então não resolvi já pegar 5 e já protejo a operação. Tranquilo? Então aí voltou, ele tirou no 0 a 0, ainda bem, senão teria dado stop.
Aí aqui o Candle 12, no seu fechamento deu um sinal. Olhei ali, o Renko tinha dado um sinal um pouquinho antes, né? Um dos motivos também de eu estar migrando a forma de operar. Primeiro foi que o setup ultimamente ele anda estopando demais, né? Pegamos um mercado volátil que busca muitas vezes o nosso stop aí, dá aquelas violinadas e então um dos motivos é esse, ele acaba dando sinais um pouco atrasado, não posso reclamar, né? Foi graças a esse operacional que eu desenvolvi, que não tem nada demais, são alguns cruzamentos aí de algumas estratégias com alguns indicadores. Percebam, fiz a entrada ali usando a estratégia do 12R, então ele já protege. Então a gente vai se blindar melhor aí das operações, não tem problema, mesmo que faça 3 operações de 3 saindo no 0 a 0, pelo menos não perdeu, né? E o dia que tiver que ir, ele vai e pega mesmo. E o índice ele é bem brusco, né? Ele dá uns movimentos aí, ele não tem meio que padrão, é punk, é difícil demais. E aí é um teste que eu vou fazer também. O dólar eu vi que é um pouco mais direcional, né? Mas enfim. Então, eu tenho que agradecer demais ao operacional gás, ao setup, né? Porque eu desenvolvi isso, foi esse setup que me fez não desistir do mercado. Estou desde o dia 1/6 com vídeos no canal com várias formas que você pode operar o setup. E ele, no longo prazo, é lucrativo. Só que nos últimos tempos o mercado é bem sazonal. Com a volatilidade e os movimentos que estão fazendo, não está sendo favorável, né? Ele até anda, mas ele fica dentro de um range maior se batendo. Isso daí estopando demais. Aí você vai perdendo, aí vai vindo comentário, aí você começa a estudar, avaliar. Aí você vai perdendo um pouco a confiança, porque você vê que tem outras formas também que podem ser mais interessantes. Porém, me ajudou muito, né, a tirar a subjetividade. E no longo prazo ele tem uma curva de capital interessante, mas foi ele que me fez não desistir do mercado. Eu já tinha contado isso daí. Perdi uma grana um tempo, uns 3 mil reais quando eu comecei. Falei, bom, não vou perder mais, não é justo eu trabalhar, tirar desse. Tudo bem que era um dinheiro que eu podia perder, eu sabia do risco. Falei, não é justo eu tirar dinheiro aqui do que eu poderia estar fazendo algo de mais interessante com a minha família, investindo em outras coisas, para perder aqui. Eu falei, então chega de perder. Falei, vou me dar uma chance. Estudei, cheguei a esse operacional, fiz um backtest, resultado interessantíssimo. Comecei a operar, né? Muito bom, em um ano aí, mais do que dobrei o capital, muito mais do que dobrei o capital, né? Mas enfim, tudo na vida são ciclos e o mercado também é feito de ciclos. O período não estava sendo favorável, então eu fui estudar outras formas de conseguir pegar mercado com essas volatilidades, esses movimentos laterais mais um pouco mais amplos, que dá para rentabilizar um pouquinho mais aí, né? Mas como eu sempre falo, eu sou um trader iniciante e estamos na batalha aí. Então vamos lá adiantar um pouco. Essa operação da minha saiu no 0 a 0. Aí deu sinal de compra e eu não executei. Por quê? Tinha a média segurando ali, estava embolado. Tinha a região de 76,4 de Fibonacci que também segura. Então não fiz. E mais a região de abertura do dia anterior também, que é a região forte. E porque no Renko, no momento que ele deu um sinal de compra aqui, ele deu um padrão de reversão lá, que eu não executei, deveria ter executado, né? Mas eu não quis misturar as formas de operar. Mas depois falei, não, vou pegar essa última entrada aqui, né? Como a ideia é fazer 3 operações dia no máximo, sendo uma stop ou 0 a 0, a gente se limita a essas 3 e só vai arriscar uma quarta caso pegar 3 takes cheios aí das entradas anteriores, né? Das 3 primeiras. Então, eu vou fazer algumas marcações e depois no final do vídeo eu mostro as entradas que teria dado no Renko, as entradas que confirmaram essas minhas entradas aqui, mas atrasada, né? Porque lá ele deu entrada antes. Lá teria tido um resultado melhor operando o Renko. E depois a cagadinha que eu fiz aí, eu fazendo um Renko, a entrada Renko da terceira entrada, né? Que não deveria ter feito. Mas fiz. Então vamos adiantar. E aqui foi quando deu o sinal no Renko, reverteu lá o box. Inverteu o box lá no Renko. Eu fiz a venda. E como eu falei, quando você pula de galho em galho e muda de um operacional para o outro, você corre esse risco, né? Você sai da estatística, né? Porque, como eu falei, eu sou engenheiro, eu gosto muito de número, planilhar tudo, né?
Então você planilha lá, isso daqui é um número chutado, tá? Só para dar exemplo. Mas a cada 10 entradas, vamos supor, você vai pegar 50%, 5 stop e 5 ganhos, né? 5 gains. Então se você fizer as 10 entradas e você ganhando mais do que ganha quando perde, você vai sair no lucro. Quando você opera de uma forma numa hora, depois opera da outra, você começa a picotar essas estatísticas. Então eu fiz só uma entrada. Se eu tivesse feito as 3, né, operando por rank, vocês vão ver depois que eu vou mostrar aí que o resultado teria sido mais interessante, né, seria positivo. Como você faz de um jeito, e aí depois uma entrada você faz desta forma, você acaba picotando as estatísticas e se lasca com as probabilidades, né? Porque aí se tiver o azar que eu tive hoje, você entra bem na operação ruim, né? Sendo que as outras, né, se eu tivesse feito só rank, a partir dessa, daí, por exemplo, teria tomado um stop e depois teria dado mais entradas que recuperaria, né? Que traz essa equalização aí. Então é muito importante definir uma forma de operar e operar igual todos os dias, né? O pior que eu sei disso foi isso que o setup me ajudou, como eu sempre falei, né? O setup o operacional gás não é milagroso, mas ele me ajudou, né? Porque ele trouxe, né? Enquanto eu falo aqui, ele foi lá e estopou, né? Os contratinhos ali. E aí eu finalizei o dia, né? Pelo menos diferente de ontem, que eu soube e aceitei prejuízo, não quis buscar nada além das operações que eu já tinha feito. Encerrei o dia com prejuízo, mas com a consciência tranquila, né? Por não ter feito merda e nunca mais vou fazer, cara. Posso errar outras coisas, errar análise, clicar no tempo errado num botão, sei lá. Mas errar por indisciplina, não posso ter mais. Ah, tem gente que comenta, vai lá e trava a plataforma, né? Que dá pra você travar. Não, eu não sou imbecil, cara. Eu não sou moleque, né? Eu sou responsável, eu sou pai de família, né? Então, você tem que se conscientizar dos problemas que você passou, dos erros, e se cuidar para não errar mais. Não pode errar, né? E não vou bloquear a plataforma. Eu sei o que tem que ser feito. Então eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa mente. Eu não posso ter uma mente perdedora de falar, não, se não tiver ninguém me vigiando, eu vou fazer cagada. Não, por isso que quando eu faço minhas cagadas, eu faço questão de trazer o vídeo e mostrar. Porque aqui, muito mais importante que qualquer papel assinado é o fio do bigode, né? Então a palavra. Né? Então não adianta eu vir aqui mostrar só os dias que eu faço lá R$1.000, R$600. Apesar que R$1.000 faz tempo que a gente não pega, né? O setup já fez muito isso já pra mim já, né? Me ajudou muito. Então, teve mês aí que eu tava o mês inteiro no negativo. Último dia, o setup deu 4 operações vencedoras e me pagou R$1.200. Recuperei o prejuízo e ainda deu lucro no mês, né? Mas é isso aí. Então, não vou bloquear a plataforma e tenho que ter consciência que eu não posso errar. Não cometer o meu... Eu posso errar, né? A gente aprende errando também, mas errei uma. Aprendi e errei de novo. Puta que pariu. Ontem eu fui burro pra caralho, fui um imbecil. Tinha que tomar tapa na cara pra ficar esperto. Eu fui moleque ontem. Moleque. Né? Ontem eu fui moleque. E isso não vai se repetir. Isso eu garanto, não vai se repetir. Cagar por excesso de operação, por não aceitar, não assumir o prejuízo. Não. Jamais vai acontecer isso daí de novo. Eu não posso permitir que isso aconteça. Mas enfim, foi isso daí. Hoje eu fiz, né? Tudo bem, né? Não foi um erro. Foi um erro porque eu não. Eu sempre falo, ó, não pula de galho em galho, não saia das. E hoje, como. Sei lá porque eu fiz a sentada, mas até aí beleza. Foi a terceira do dia. Paciência, mas errar como eu errei ontem, aumentando pra cacete aí, eu não vou não. Então aqui foi a hora que eu trouxe pra tela para mostrar as operações do Renko aí. Vou deixar o vídeo aí na descrição do vídeo para vocês verem qual que é a ideia do operacional. Mas é operar topos e fundos, né? Então ali ó, foi a entrada lá que eu fiz pelo operacional. Ele tinha dado a entrada um pouquinho acima. O sinal lá foi atrasado, né? Então ele entrou, acabou tirando no 0 a 0. Se tivesse talvez entrado pelo Renko, que daria 55 pontos acima, talvez tivesse buscado o primeiro alvo lá pelo menos, né? Mas até aí, tranquilo. Essa foi a primeira operação. A primeira do Renko, como se eu tivesse feito,
seria aquelas primeiras. Se tivesse perdido a primeira, caso o mercado tivesse sido muito rápido ali, teria a segunda, que teria dado take, depois a terceira ali embaixo, que talvez tivesse dado um stop. Mas até aí, é como eu falei, o ganho e o stop faz parte. Mas fazendo essas entradas, talvez eu teria pego um take, um stop, 2 takes e teria encerrado o dia, né? Mas se no mercado não existe, o que vale é o que você fez mesmo na hora que apertou o botão. Então essa entrada não teria feito, por exemplo, se fosse pelo REN, porque ela está perdendo o topo anterior, então eu tenho que ficar esperto. No dólar eu vacilei com algumas regiões, né? Ó, essa entrada do Renko deu 100 pontos acima, tá vendo? O Renko antecipou, cada box são 55 pontos. O Renko deu entrada acima ali, né? 100 pontos. E o setup deu sinal abaixo, por isso que eu fiz, ele tinha confirmado a entrada, mas deu stop ali, tá vendo? Ele estopou não, isso daí também ele protegeu com 120, tirou ali no 0 a 0. Ali foi a hora que ele deu o candle de compra, né? Ele deu o candle de compra, só que tá vendo o padrão que ele estava se formando. Isso daí, como é uma região de valor, estava num pivô ali, ó. Quando esse padrão é um padrão de reversão, tá vendo? Ele faz um topo já menor que o topo anterior, né? Ele vinha ameaçando uma inversão, não para uma alta, que isso daí é um mercado consolidado, né? Ele está lateral. Mas ele estava subindo, ele faz esse padrão, geralmente ele reverte. Eu poderia ter feito a venda ali, que o stop em cima, eu teria pego um take. Mas falei, não vou arriscar, né? Preferi só a favor da tendência, né? E ali foi a hora que eu fiz, ele deu a reversão ali, depois vocês vão ter que voltar o vídeo, eu narro depois, ou eu vou mostrar de novo aí, nem lembro que eu gravei. Mas ali foi o momento que ele, tá vendo? Ele fez a reversão em cima, desceu, quando ele fez um topinho e inverteu o Renko, né, o operacional, habilita a venda, vendia ali, mas aí ele foi e estopou ali. Não teve muito o que fazer. Só que o ideal é ficar de fora dessa região, ó, tudo embolado, lateral. Essa regra de coloração é simples, né? Ele só mostra a reversão do Renko, verde e vermelho. Então o Renko está subindo, caiu, fica vermelho. O Renko está descendo, subiu, fica verde. As médias tudo embolada, tá vendo? Putz, então isso daí é uma coisa que eu preciso ainda começar a trabalhar um pouco mais da ansiedade de entrar na operação, né? Às vezes compensa ficar de fora. Espera, se eu tivesse aguardado ele formar uma perna aí mais bonita, né? Teria sido mais interessante. E aí eu vou mostrar as operações como eu venho fazendo, que eu estou fazendo já no dólar enquanto real. Essa é a segunda semana. O resultado é interessante. Eu, por não ter colocado a senha, cara, puta, eu esqueci de colocar a senha, velho, pra mandar a ordem na plataforma. Eu perdi essa primeira entrada aí, ó. Ele teria dado a entrada, eu cliquei, putz, tive que digitar a senha, eu perdi. Aí ele foi embora sem mim. Aí já teria dado o primeiro take no dia no dólar. Mas enfim, não fiz, o que eu posso fazer, né? Nada. Então esse foi a primeira entrada que eu perdi. Quando ele fez isso e deu a oportunidade de uma segunda entrada, aí eu fiz. Só que o mercado ele foi rápido, isso pode acontecer, tá? Eu cliquei no comprar bid, porque eu sempre coloco para tentar comprar ali um pontinho atrás, para melhorar o preço. E o risco do mercado é acontecer dele ir sem a gente. Mas enfim, ali, ó, quando eu cliquei em comprar, ele foi rápido e pegou quase 5 pontos acima. Cada box aí são 2 pontos. Ele pegou uns 3 pontos acima de onde seria a entrada. O stop ele ficou no meio do caminho, não pode, tá? O stop sempre tem que ser atrás do fundo de onde se deu a entrada. Se eu tivesse colocado o stop de qualquer jeito, teria sido violinado ali. Aí ele foi lá e buscou o alvo. Então, primeira entrada, ele buscou exatamente um take lá. Essas linhas aí, eu tô em azul, claro, é um teste que eu estou fazendo, pegando lá pelo range lá, né, essas linhas que estão marcando, eu pego aquele true range lá, põe de 60 minutos, que ele pega o resultado de aproximadamente 9 dias, pelo período que ele está configurado. Então, o primeiro topinho que fez no dia, eu jogo para cima, o range que deu lá no dólar, hoje estava dando um movimento aí de 29 pontos, hora por hora, tá, a média aí, dos últimos 9 dias. E aí eu pego, depois de aproximadamente uns 10, 15 minutos, pego o outro topo que se formou e jogo os 29 pontos para baixo a partir do topo. Isso daí, essa forma de ver essa região, eu aprendi lá vendo os vídeos do dentista na bolsa lá, né, o Fabrício Friedrich. Eu preciso aprender a pronunciar o nome dele.
que tem uns conteúdos bacanas também lá. Ele opera Renko, né? E hoje deu exatamente, ele foi lá e bateu, tá vendo? Na linhazinha azul, segurou, virou. Quando pegar confiança nessa forma de operar, né? O que pode fazer? Um operacional que o Fabrício mesmo usa, ele. Óbvio que vai dar stop, mas tipo, bateu naquela região, inverteu o Renko, você vende. Se for embaixo, você compra. Né? Óbvio que vai ter stop, mas na maioria das vezes, fazendo isso, equilibrando o seu risco-retorno, no longo prazo também é interessante. Mas eu estou ainda avaliando essas regiões. Né? Então foi a primeira entrada que eu tinha feito ali embaixo. Eu quis arriscar uma contra-tendência, mais para a esquerda ali, ó. Eu quis arriscar uma contra-tendência, porque ainda ele estava dentro da nuvem. Então, já tinha invertido um rencozinho ali, só que não tinha perdido o fundo anterior. Dessa vez ele inverteu o renco perdendo o fundo anterior. Aí a ansiedade, né, como eu falei, ó, nesse ponto ele reverteu, não fiz porque ainda ele estava acima do fundo anterior. Dentro da nuvem, eu criei essa nuvem para poder evitar regiões de não operar, mas agora eu tenho que me disciplinar para não fazer isso até que eu tenha mais conhecimento sobre. Então aí nesse ponto ele reverteu abaixo do outro fundo, eu fiz a venda com stop acima. Ele não deu chance de proteger, voltou e estopou ali. Então meu stop fica em 6,5 pontos e os meus dois contratos e o alvo 1 a 5 e 1 a 12. Então take cheio me dá 17 pontos, take stop cheio eu perco 13 pontos, né, que 6,5 por contrato. Então, ó, tudo embolado, dentro da média, não tinha que ter operado. Eu criei essa média também que é simples, tá? Não tem mágica nenhuma, é só o cruzamento de média 72 com a 9 e colore ela. Só para ficar mais visual. Então é para operar abaixo ou acima, né? Então eu marco também, porque além de trazer aqui e compartilhar meus estudos, é uma forma de eu ir memorizando as cagadas aí que eu vou cometendo no operacional. Aí depois também. Aí o mercado inverteu, perdeu a média. Só que percebam, um mercado totalmente lateral. O mercado lateral rompe fundo, perde topo. Quando ficar muito coloridinho é porque ele está invertendo demais, né? Porque tá lateral, então tem que evitar, ó, tudo de lado, ó, mas perder os fundos, né? O que eu enxergo? Perder os fundos, na hora que ele inverter, ele pode dar uma venda. Então, inverteu, olha, eu fiz a venda, stop acima, ele voltou e estopou. Então, eu tinha ganhado lá 17 pontos na primeira operação. Aí depois eu tomei 2 stops aí, devolvendo para o mercado, ficando aí com R$60 no negativo, né? Por isso que é importante quando você ganhar mais, porque quando você tomar o stop você não fica tão arrebentado, né? E no longo prazo está mostrando interessante. Se não fosse meu erro ridículo de ontem, essa semana só no dólar estaria com um resultado bem bacana, né? Hoje eu tô com 370 reais nessa semana no dólar, né? Mas, né, se não fosse a cagada de ontem, essa semana era para eu estar aí com no mínimo 785 no dólar. Só que ontem eu fiz questão de avacalhar, né? Lasquei o mês. Então tá vendo? O mercado totalmente lateral, tá vendo? Apesar que lá embaixo talvez pudesse ter sido uma entrada melhor, que teria pelo menos protegido ali, né? Então essas regiões começou a ficar assim, ó, muito coloridinha, como eu falei, não tem mágica alguma nessas colorações, tá? É apenas inversão. Se o candle tiver positivo, ele criar um martelo invertido ali, ele fica vermelho. Se estiver caindo, inverter, ele fica assim. Então começou a ficar muito colorido, é porque o mercado está de lado, né? Enfim. Aí depois, eu já era 10h40, né? Se eu tivesse evitado aquela região, né? Do índice lá quando eu tomei o stop, talvez agora sim poderia ter uma entrada ali, tá vendo? Aí sim, ele já esticou uma perna, as médias estão se abrindo, tá vendo? Ele congestionou numa região, aí sim ele desce, as médias se abrindo ali, né? A média curta com a média lenta e a média rápida se abrindo, aí sim ele poderia ser mais interessante, né? Esperando que ele fizesse esse movimento, né? Na hora que eu marcava aí. Mas enfim, eu nem vi direito o que aconteceu nesse momento aí. Se ele
teria pego o alvo aí. Não, acho que eu vi sim, vamos ver como tá o vídeo, ó. Marquei ali uma região, tá vendo, ó? Não entrei, né, só deixei a ordem oco ali, ó. Teria pego agora os 200 pontos, já protegendo e trazendo no training stop, né? Então se eu tivesse esperado o momento, né, então quando ele forma essas pernas mais bonitas é que tá entrando, é porque tá entrando intenção de vendedores, entra mais volume, né? Então é esperar as pernas se desenhar. Então agora é já me conscientizei que não vou errar mais por indisciplina em overtrade. Agora eu tenho que começar a perder a oportunidade e parar de perder dinheiro, né? Prefiro perder a oportunidade. Então às vezes você entra, putz, vou entrar aqui, mas não se desenhou algo legal ali, né? E você acaba cometendo esses equívocos que faz, agora sim faz parte do processo, né? E mesmo assim já tem um resultado interessante, né? Quando eu conseguir calibrar, a gente vai melhorando cada vez mais. Mas é isso aí. Então o dia finalizou hoje aí com prejuízo de R$ 185 no índice, né? No mini índice, e R$ 60 no dólar. E é isso aí, então, né? R$ 245 de prejuízo, né? A gente não fica feliz quando perde, mas hoje eu estou feliz por ter respeitado, né? Ontem, se eu tivesse respeitado, gerenciado a quantidade de operações, eu teria saído com lucro do mercado. Ou não, né? Ontem teria dado um prejuízo de R$ 130 por não aceitar esse prejuízo. Eu aumentei o meu prejuízo para 750. Então, punk. Então hoje tranquilinho, porque dentro do normal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta aí pro último dia, pro último pregão aí do mês de setembro de 22. E a partir de segunda-feira, o link na descrição do vídeo, que eu explano mais ou menos qual é a ideia do operacional que eu vou começar a colocar em prática a partir de segunda-feira. Lembrando que eu não sou um trader profissional, não recomendo ou não ensino nada, apenas compartilho meus estudos e acredito que sim possa de alguma forma chegar aí na tela de alguém para alertar aí dos problemas, né, do mercado com relação às indisciplinas, né? Porque eu sou um cara muito disciplinado e as duas vezes que eu saí, né, disciplinado agora, né, perdi dinheiro, aí depois eu me disciplinei e duas vezes que eu saí do meu operacional, que eu quebrei a regra, eu me lasquei. Beleza? Então se Deus quiser amanhã estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.